Bom dia, boa tarde, boa noite, quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Leap Games para mais um Broken Review, dessa vez com The House of the Dead 2. Um jogo que eu não sabia que ia ser lançado, não estava tão por dentro desse lançamento, mas assim que eu soube já fui atrás de uma chave para fazer review e trazer a review pro Mega. Lá vocês conferem o texto e aqui pro meu canal, pro Broken Review, trazer essa review no formato de vídeo, porque eu acho um jogo bastante interessante e particularmente foi um jogo bastante marcante pra mim. Eu não falo nem o 2 propriamente dito, mas o 1, que eu lembro de ter jogado bastante nos arcades ali, quando eu era bem mais novo. Pra quem não sabe, House of the Dead 2, ele é um jogo que até hoje, eu acho que ele acaba tendo um certo nome dentro do seu gênero, que é o Shoot on Rails, que é você vai controlar simplesmente a arma do personagem, você não vai controlar bem a sua movimentação. Então, você vai ter ali os tiros para dar, recarregar a arma, e essa vai ser basicamente a dinâmica da gameplay. Mas antes da gente falar da dinâmica da gameplay, vamos comentar que ele foi desenvolvido pela Megapixel Studio e foi publicado pela Forever Entertainment. E para quem curte esse estilo de jogo, eu acho que vai lembrar também de Time Crisis, que foi lançado aí, não sei o ano exato agora, mas a gente tem o 1, o 2 e o 3, se não me falha a memória, tendo algumas versões aí para PlayStation 1, e eu me recordo bem de ter jogado para PlayStation 1 e ter a mesma sensação que eu vou comentar com vocês aqui no vídeo. Porque, antes de qualquer coisa, vamos falar da história, vai. Que a narrativa, ela vai colocar você como jogador nos anos 2000, quando uma pequena cidade é invadida por criaturas hostis. E ali a gente vai escolher jogar com o James Taylor ou com o Gary Stewart, que se não me falha a memória são os protagonistas do primeiro jogo. E ali você vai ter que lidar, investigar com situações e matar as criaturas. Então, basicamente é essa a situação inicial em que você vai chegar na cidade, encontrar um cenário todo caótico que vai estar muito semelhante ao que a gente vê no primeiro jogo, na mansão Curien, que o jogo se passa ali em 1998. Então, ali a gente vai acabar lidando com a horda de monstros, com diversos chefes, e isso, claro, de uma forma mais amplificada, porque a gente vai estar na cidade e vai tentar explorar isso de diferentes formas. Dito isso, eu acho que é isso que a gente tem que falar da narrativa, que vai funcionar bem, só que ela funciona realmente como um plano de fundo para você sair dando tiro em zumbi por aí. Uma coisa que vale a pena a gente comentar é o que o The House of the Dead 2, ele tem um aspecto muito interessante que eu não me recordo se o 1 tinha, que é você setar diferentes caminhos nesse trilho que o seu personagem vai correr atirando. Então, por exemplo, logo no começo do jogo, você vê uma moça sendo perseguida por alguns monstros. Caso você consiga salvá-la, ela vai falar para você, salve ele. E aí você vai virar para a esquerda e ver um outro moço encurralado no poço, próximo a um poço, na verdade, cercado por mais monstros. Caso você consiga matar esses monstros sem que o homem morra, ele vai te indicar um outro caminho. E aí você vai trilhar este caminho para ir avançando na fase, visitando salas que você não visitaria se não tivesse salvado a moça ou se não tivesse salvado aquele homem. Caso isso ocorra, você vai seguir reto, porque 3 monstros vão quebrar o portão e ali a sua aventura vai ter continuidade. Então, essa bifurcação de histórias é bastante interessante e foi bastante interessante ter sido mantida. Fora isso, quando a gente fala de renovação, logicamente o visual está renovado, o visual tá bem bonito, mas assim, o bem bonito que eu falo é comparando com 2005, né, com o jogo original, que é um jogo já bastante datado. Então aqui, o que eu aproximaria graficamente o jogo é do Zumbi-U que foi lançado pro Wii U, né, da Nintendo. Então assim, é um gráfico legal? É um gráfico legal. É um gráfico que você cobra um certo realismo? Se você for com essa expectativa de cobrar um certo realismo para esse jogo, eu creio que você vai se decepcionar bastante. Ele tá mais brilhante, mais vibrante e com mais textura do que o jogo lançado em 2005, que era muito pixelado, mas muito bonito para sua época, diga-se de passagem. Porra, a gente tá falando 2005. Então, eu acho que ele faz jus a um remake e ele mantém a ambientação legal do jogo, sabe? Então ficou muito bem feito e bem trabalhada essa parte visual, tanto dos monstros normais como dos chefes. A gente ainda continua com o modo multijogador, em que cada um assume um dos personagens. Então é bastante divertido o The House of the Dead 2. E agora vamos falar um pouco da sua gameplay, que é divertida, é interessante, mas tem os seus poréns, tá? Isso porque quando a gente fala de um jogo Shoot on Rails,
eu acho que a gente pode esperar desse jogo que ele vai ter esse estilo de controle que para hoje eu acho bastante datado, mas que ele ainda combina muito bem com arcades e também caso você tenha aquele revolvinho, sabe? Que fica mirando na tela, que tem o sensor e ali ele serve como controle. Aí fica legal, porque você consegue atirar e atirar fora da tela faria o papel de recarregar a arma, né? No arcade você basicamente tiraria o pé do suporte do personagem e faria esse papel de você recarregar a arma. Então, assim, para isso ele funciona muito bem. Só que aqui a gente tá falando que ele chegou para uma geração que eu acredito que ainda tem esse recurso, só que não é todo mundo que vai ter. Então, esse aspecto eu acho que vai trazer as mesmas dificuldades, tal qual tão datadas quanto a gameplay. A dificuldade também tá datada, porque eu lembro dessa dificuldade jogando Time Crisis 2 no PlayStation 1, que eu não tinha o revolvinho, eu tinha só o controle normal, e ali, pô, curtia pra caramba, só que tinha aquela dificuldade de locomoção na tela, de carregar, que torna tudo um pouco descoordenado. Eu tô falando que o jogo é ruim por causa disso? Não. Só tô falando que, se você tiver interesse em jogar, tem esse entendimento de que o visual renovado não melhora os aspectos datados que a gameplay desse estilo de forma geral sempre apresentou. Dito isso, vamos lá. Eu recomendo The House of the Dead 2 Remake. Então, não sei, tá? Vamos começar por aqui, porque eu acho ele uma boa revisitação, porque é um estilo de jogo que não vou falar que tá necessariamente em falta hoje, porque a gente tem alguns exemplares mais modernos sendo lançados, talvez com essa mesma dificuldade que eu tô comentando, mas esse estilo de você jogar sem os recursos certos, ele fica datado, não impede a sua gameplay com controle, seja no PC, acredito que no PC você deva ter uma mobilidade maior do que no Switch, que foi a versão que eu fiz a review, mas ele traz uma impressão de uma gameplay um pouco mais travada, um pouco mais descoordenada, o que pode trazer uma certa dificuldade, mas sinceramente, você vai se adaptando. Mas bom, é isso aí, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, dá um joinha, ativa o sininho que ajuda bastante na divulgação e vocês não perdem nenhum conteúdo que for sendo publicado aqui no canal. Além disso, queria pedir para vocês também darem uma olhada na matéria, caso vocês se interessem, lá no site do Mega, www.megascopio.com.br, e nos comentários falar se você já jogou The House of the Dead 2 ou algum jogo da franquia, se você curte esse estilo de jogo Shoot on Rails, qual o seu estilo de jogo favorito e futuras temáticas aqui para o canal que são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.